Olá, tudo bem com vocês? Hoje a minha conversa é com o cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista Gustavo Curachi. Ele vai explicar pra gente o que é cisto pilonidal e por que em abril se falou tanto sobre esse assunto. Seja bem-vindo, doutor Gustavo, tudo bem? Oi, Soraya, tudo bem? Doutor, o que é o cisto pilonidal? E assim, eu queria que o senhor explicasse de uma maneira que a gente pudesse entender, porque quando a gente fala em cisto, a gente já imagina um furúnculo, né? Um nódulo. O que é isso? O cisto pilonidal é uma inflamação que ocorre em regiões onde tem uma grande quantidade de pelos. E uma região bastante frequente, ou seja, a mais frequente, é na região ali da coluna, bem próxima ao ânus ali. Sim. Bem na região do cóccix, né? Então, por isso que chama, até o nome disso é cisto sacrococcígeo ou doença pilonidal. Fica mais fácil falar pilonidal, né? Pilonidal por conta dos pelos. Então, o que é o cisto pilonidal de fato? Os pelos, eles não conseguem nascer de uma forma adequada e a raiz do pelo, ele começa a causar uma inflamação, porque quando ele não consegue eliminar o suor, a gordurinha que ele produz, e isso vai formando um cisto por dentro da pele, né? E, eventualmente, esse cisto vai inflamar, infeccionar, causando a doença pilonidal. Puxa vida, e é um problema assim tão sério a ponto de incomodar as pessoas, doutor Gustavo? Incomoda demais, é uma doença bastante frequente, porque ela muitas vezes até se confunde, né? O paciente procura um ortopedista, porque fala, eu tô com uma dor na coluna, procura um dermatologista, eu tô com um furúnculo, tô com uma inflamaçãozinha ali, vermelhidão e tal. Então isso atrapalha bastante, principalmente porque acomete jovens. E os jovens fazem o quê? Estão estudando ou estão trabalhando, ficam muito tempo sentados, então isso acaba incomodando bastante. Você falou em pessoas que ficam muito tempo sentadas. Agora, nessa pandemia, muita gente trabalhando em casa, né? E aí a gente fica também muito mais tempo sentados. Vocês perceberam o acréscimo da doença nessa fase, nesse 1 ano que a gente está vivendo a pandemia, ou não houve nenhum tipo de mudança? Nós observamos um pequeno aumento dessa doença, principalmente porque os jovens ficaram estudando em casa, em aula online, muita gente ficou trabalhando em casa, também ficou mais tempo sentado. Então, assim, nós observamos um pequeno aumento, sim. E até uma demora maior de procura de atendimento médico por conta de tudo isso que aconteceu, né? Doutor Gustavo, bom, agora a gente tirando essa questão da pandemia, quais são os fatores que podem provocar essa doença e quem é esse paciente, né? Quais são as pessoas que estão mais suscetíveis ao surgimento da doença pilonidal? Então, só contando uma historinha antes, essa doença foi descoberta há muitos anos atrás, e eles imaginavam que era a doença do cavaleiro, porque quem andava de cavalo e tinha muito impacto, tinha mais chance de ter. Depois, na Segunda Guerra Mundial, ela se tornou a doença do jipeiro, porque os soldados americanos andavam de jipe e tinham muito impacto e notaram que eles tinham uma incidência bastante alta. Certo. Então é uma doença causada principalmente por causa do impacto, por causa do trauma. O trauma pode ser tanto quanto eu falei, né, de um cavalo, de ficar sentado num lugar mais endurecido. Então hoje calha com o aluno ficar sentado, ou o menino ficando jogando videogame, né, por muito tempo, por muitas horas. Isso acaba fazendo uma compressão, causando trauma na raiz do pelo e causando essa inflamação. Então é muito mais comum em jovens, levemente maior em meninos, né, e os fatores de risco principais são quem tem uma grande quantidade de pelos na região e a obesidade também, né, por conta da conformação anatômica, que faz uma fenda maior ali na região dos glúteos, do bumbum, certo. Isso causando com que o pelo tenha dificuldade de nascer e formando esse cisto na região. Olha só, ficou bem definido então. Bom, o senhor falou, eu fico imaginando em dor aqui, tem mais algum outro sintoma, doutor, que a pessoa possa dizer, olha, acho que isso aqui é um cisto pilonidal, que possa identificar? Então, o sintoma normalmente começa com uma dor na região do cóccix, né, na região lombar baixa. Isso pode, quando evolui para um abscesso, para uma infecção, isso vai causar inflamação, ou seja, vermelhidão, calor local, e em alguns casos ocorre até o vazamento, né? Então vaza uma secreção com mau cheiro normalmente porque ele tem infecção, uma secreção com pus, né, causando desconforto aí nessa região.
Puxa vida, a pessoa tem que mesmo procurar um médico, não pode ter vergonha, porque a situação é muito ruim, né? Imagina você estar no teu ambiente de trabalho, ou de estudo, passando por todas essas situações. E deve ter um odor fétido também, né, doutor Quando Gustavo? ela tem uma infecção, sim, tem um odor bastante ruim por conta da infecção, né? E muitas vezes também isso até atrapalha, né, na rotina do dia a dia, de ficar sentado. Então, não precisa ter vergonha e o quanto antes a gente procurar, mais fácil é o tratamento. Doutor Gustavo, bom, o médico que cuida desse tipo de doença é o médico coloproctologista, né? Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é por exame físico, não precisa nenhum exame de imagem. Normalmente, com a experiência que a gente bate o olho e a gente já sabe que tem um abscesso. Mas algumas dicas se você tem vermelhidão local, o local ali na região do cóccix está abaulado, avermelhado. E outra coisa, muitas vezes ele aparece vários buraquinhos, orifíciozinhos, que também são chamados de pics, que ficam ali naquela região, demonstrando que ali é a região do cisto. Esse então, pix não é bom, né? Esse pix não é bom. Não. Ele é pics. Se você olhar com detalhe, é uns buraquinhos pretinhos, assim. Tá certo. Bom, quais são os tratamentos que hoje tem disponíveis para esse tipo de problema, doutor Gustavo? Isso, nos últimos anos, ele vem causando bastante revolução, porque o maior medo das pessoas que tinham cisto era por causa da cirurgia. Então, o tratamento, ele basicamente tem que fazer uma limpeza desse cisto, porque nesse cisto muitas vezes tem restos de células mortas, tem muitas vezes até pelos, muitos pelos, né, na região, e é um processo inflamatório, então tem que se fazer uma limpeza. Antigamente fazia uma incisão e limpava toda essa região, e ficava literalmente um buraco. Isso demorava 3, 4 meses para fechar. Então isso que afastava as pessoas de vir procurar um tratamento médico, né? Apesar dessa demora, ele é muito eficaz e com baixos índices de complicações. Mas imagina ficar com um buracão na região do cóccix por alguns meses, né? Então isso é um dos tratamentos mais comuns, né? Mas hoje em dia a gente tem buscado sempre na medicina tratamentos menos invasivos, né? Então hoje a gente tem alguns aparelhos, algumas câmeras, alguns objetos, né? Alguns instrumentos que facilitam com que a gente faça essa limpeza sem precisar cortar todo esse tecido, ficando alguns buraquinhos ali por onde a gente consegue entrar e fazer a limpeza com uma cicatrização bem mais rápida, às vezes em semanas, né? Sem ficar aquela ferida exposta, sem necessidade de ficar fazendo curativos, né? E em alguns últimos casos, assim, no qual a doença está muito avançada, que já tem uma doença muito extensa, às vezes precisa até fazer alguns retalhos como cirurgia plástica, porque fica um tecido muito doente, muito necrosado, que precisa fazer cirurgias maiores, mas isso é raridade, né? Então, hoje em dia, a gente tem usado técnicas minimamente invasivas, ocasionando recuperações muito rápidas, né? E então isso ajuda bastante a desmistificar um pouquinho essa doença, que muita gente tem medo e vergonha sobre isso. Imagino. Doutor Gustavo, então nem todo caso vai ser cirúrgico. 90% vai ser cirúrgico. Vai ter que fazer cirurgia. Porque quando a doença manifesta, ela já tem uma certa infecção e inflamação. Então os medicamentos, né, o tratamento clínico funciona pouco. Quando está bem no comecinho, se a gente fizer uma depilação bem rígida, assim, limpar bem a região onde tem os cistos, manter sempre depilado, isso pode fazer com que isso retorne ao normal, mas isso é bem difícil, né? Bem no início, né? Bem no início. Bom, deixa eu só insistir numa situação. Então, a pessoa que fez esse tratamento, que teve o problema resolvido, tem recidiva, tem que manter sempre tudo muito bem, como você falou ali, né? Depilado, higienizado, cuidando. Tem essa forma de prevenir ou não novos casos? Tem. Lembrando que o que causa isso é o trauma, né? Então, o impacto de ficar batendo em cima da raiz do pelo, que faz com que o pelinho, em vez de nascer, ele volte. Então, isso causa inflamação. Então, manter a região depilada, bem higienizada, isso vai fazer com que reduza o índice de complicações, né, de recidivas. Então, a recidiva existe, pode acontecer, não é comum. Até por essa situação que você comentou, que é da rotina da pessoa, né? Sim, não é comum, mas se ela manter bem depilada, bem limpinha a região, normalmente é difícil. Olha, gente, como é importante procurar ajuda médica, ter o acompanhamento do especialista nesses momentos. A gente está falando muito aqui é uma doença que quem trata é o coloproctologista, é da área da coloproctologia, e tem gente que não sabe o que é um coloproctologista. Vamos explicar para essas pessoas, doutor? O coloproctologista, ele
assim, naturalmente ele é um médico que vai tratar das doenças do intestino, né, e da parte anal. E a região do cóccix, ele é uma área praticamente de ninguém, mas só que como o coloproctologista trata muitos abscessos na região anal, existem alguns tumores que ficam próximo do intestino que vão perto do cóccix, isso virou uma doença tratada pelos coloproctologistas. Da área de vocês Isso. também, né? Para a gente explicar aqui para as pessoas. Eu queria aproveitar, doutor Gustavo, para registrar aqui que a campanha Abril Preto do mês passado surgiu através do Cisto Pilonidal Grupo e Suporte. É o maior grupo de suporte aos pacientes da América do Sul, devido à notória necessidade de informar para a sociedade em geral sobre essa patologia. Então a gente aproveita aqui para cumprimentar esse pessoal por esse trabalho que vem sendo feito no Brasil, né? E está aqui também a nossa contribuição em forma de comunicação. Doutor Gustavo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso canal. Tenha uma boa semana. Obrigado, eu que agradeço. Boa semana. Gente, se vocês quiserem mais informações sobre o trabalho, o serviço da Gastroclínica Cascavel, que pertence ao Dr. Gustavo Curachi, é muito simples. Vocês podem seguir no Instagram, @gastrocascavel, e também o Dr. Gustavo, tá? Que está no Instagram como @Gustavo_Curachi, como está aí no vídeo. E o telefone para mais informações é o 45 2101 7700. A gente vai ficando por aqui. Boa semana, até mais!